Meus irmãos, há quanto tempo? Eu vos convido, irmãos, a abrirem as suas Bíblias agora, para nós lermos a passagem de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Vamos ler os versículos 13 e 14, 2 Timóteo, capítulo 1. A palavra de Deus diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Meus irmãos, o meu propósito nesta ocasião é falar agora a respeito da importância da confessionalidade ou a importância das nossas confissões. Isso por uma razão muito simples. Nós já ouvimos falar a respeito da suficiência da Escritura. Nós somos prontos e dispostos a confessarmos a doutrina do sola Escritura, mas a experiência tem nos mostrado que essa doutrina, ela tem sido mal compreendida em alguns aspectos no meio da igreja evangélica e também no meio de igrejas herdeiras da Reforma, igrejas confessionais como a igreja presbiteriana. E essa má compreensão, ela reside na maneira como algumas pessoas negligenciam ou desprezam quase que por completo as confissões de fé, notadamente, no nosso caso, os padrões de Westminster. Então, nesta ocasião, eu quero lhes falar a respeito da nossa relação com a Escritura e, de uma maneira bem ampla, com a tradição cristã de outro lado, até chegarmos aos específicos de como deve ser o nosso relacionamento com a nossa confissão de fé. Então, nós precisamos entender como a doutrina do sola Escritura, ela se harmoniza com a adoção de documentos conhecidos como confissões de fé e catecismos. E permitam-me iniciar nesta ocasião fazendo menção de uma teoria de um estudioso chamado Heiko Oberman. De acordo com esse professor, a relação dos cristãos com a tradição, ela pode ser dividida em 3 grupos. Ele falou primeiramente daqueles que são classificados como adeptos da tradição 1. A tradição 1 nada mais é do que a crença na palavra de Deus, a crença na Escritura Sagrada como a fonte final e definitiva de autoridade. Então, os adeptos da tradição 1 são aqueles que acreditam que apenas a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento são inspirados, são a palavra de Deus, a fonte doutrinária autorizada para o povo de Deus. Mas os adeptos dessa tradição, eles também creem que a Escritura deve ser interpretada na igreja e pela igreja dentro do contexto da regra de fé. Mas eles são cuidadosos em dizer que nem a igreja, nem a regra de fé são fontes suplementares de revelação. Significa dizer que nós temos várias autoridades às quais nós nos submetemos. Não obstante, nós temos uma única autoridade infalível, uma única autoridade definitiva, que é a Sagrada Escritura. Nós nos submetemos à autoridade da igreja, nós nos submetemos à autoridade dos antigos credos, nós nos submetemos à autoridade das confissões, desde que tudo isso esteja em harmonia e em submissão àquela que é a autoridade definitiva, infalível e inspirada, que é a Sagrada Escritura. Mas também existem, de acordo com ele, os adeptos da tradição 2.
Essa tradição, ela também é conhecida como a tradição de duas fontes. É, por exemplo, a maneira como o catolicismo romano e movimentos carismáticos entendem a Escritura. Sozinha, ela não é a regra de fé e de prática do povo de Deus. No caso do catolicismo romano, a Escritura precisa ser suplementada pelo magistério da Igreja, pelas declarações oficiais do Papa, pelas decisões conciliares. E é justamente contra essa tradição 2 que os reformadores vão reagir quando chamam a Igreja de volta à tradição 1. Mas além desses dois grupos, há aqueles que são adeptos da tradição 0. Que acreditam que a tradição da Igreja, que acreditam que os antigos credos e as confissões do período da Reforma não são ou não possuem qualquer utilidade para a Igreja. Os adeptos dessa tradição vão dizer que a Bíblia, ela não é apenas a única autoridade infalível. Ela é a única autoridade sobre os cristãos. A autoridade verdadeira, mas subordinada da Igreja e da regra de fé, essa autoridade ela é completamente rejeitada por essas pessoas. Para essas pessoas, confissões de fé, credos, escritos de autores antigos não têm qualquer autoridade e não possuem qualquer utilidade. Você não precisa de nada senão da Bíblia e do Espírito Santo. Se você observar hoje o meio evangélico, e se você observar hoje algumas igrejas nossas, essa tradição 0 talvez seja aquela que melhor expressa a maneira como muitos se relacionam com a palavra de Deus e com a tradição. Você vai encontrar muitas pessoas no nosso meio que vão, por exemplo, esposar a ideia de que nós não devemos ler nenhum livro, mas apenas a Bíblia. Que não devemos fazer uso de nenhum tipo de literatura, mas apenas das Escrituras Sagradas. Que vão dizer que documentos como os credos formulados nos concílios gerais e as confissões reformadas não trazem nenhum benefício à vida do povo evangélico, devendo, portanto, ser deixados de lado. E muitas dessas pessoas vão acreditar que essa é a doutrina reformada do sola Escritura. Mas permitam-me dizer a vocês, irmãos, que essa doutrina, ela já era conhecida. Esse pensamento, ele já era conhecido no período da Reforma e foi chamado de nuda Escritura. Hoje há um teólogo que propõe uma nova designação para esse pensamento que, em vez de nuda Escritura e em oposição ao sola Escritura, se constitui no solo Escritura. Você pode procurar na internet um artigo, eu traduzi esse artigo do pastor Keith Mattson, e o título do artigo é Solo Escritura, a diferença que uma vogal faz. E permitam-me falar, irmãos, a respeito dessa doutrina. Eu creio que todos vocês conheçam em algum grau a Congregação Cristã do Brasil, a famosa Igreja do Véu. A Congregação Cristã do Brasil, ela é conhecida como uma seita. E isso se dá por vários dos seus ensinamentos. Um desses ensinamentos é o de que ninguém precisa estudar a Bíblia, porque Deus fala com o seu povo através da Bíblia, mas de maneira espontânea. Ninguém precisa, por exemplo, estudar, ninguém precisa, por exemplo, se preparar para pregar a palavra de Deus. No momento do culto, ali, de maneira espontânea, alguém sobe ao púlpito, abre a Bíblia aleatoriamente e pronto, Deus vai começar a falar. É muito comum os membros da Congregação Cristã do Brasil dizerem que a comida servida ali é melhor, porque é feita na hora. Diferente da comida oferecida nas outras igrejas, que é preparada antes e é servida fria. Uma das consequências desse ensinamento, irmãos, é que os fiéis, eles também vão ser desencorajados a lerem livros cristãos, quaisquer que sejam. Esse pensamento, ele não vê utilidade na leitura de livros cristãos.
Ele trata a leitura de livros com extrema suspeita. Mas esse pensamento não é característico apenas dessa denominação. Na verdade, esse pensamento remonta ao período da Reforma Protestante. O reformador Ulrico Zwinglio, num determinado momento, ele vai defender a doutrina do sola escritura diante de um católico romano chamado Johannes Fabre, no ano de 1523. Johannes Fabre estava defendendo a intercessão dos santos e de Maria. E à medida que Fabre argumentava em favor da intercessão dos santos e de Maria, Zwinglio exigia a fundamentação bíblica. E Fabre insistia em fundamentar essa doutrina apenas nas declarações de alguns pais da igreja e em algumas decisões conciliares. Zwinglio insistia, na exigência da fundamentação bíblica, argumentando que concílios erram. E que por essa razão, esse tipo de doutrina não pode ser fundamentada apenas na tradição. Ela tinha de estar na Escritura. Próximo ao fim do debate, uma pessoa que estava assistindo perguntou a Zwinglio se por essa razão alguém deveria se refrear de ler os pais e se deveria se ler apenas a Escritura. De maneira bem cuidadosa, Zwinglio vai evitar a doutrina do nu da Escritura. Ele vai evitar afirmar que nós não devemos fazer uso de nada além da Bíblia. As palavras de Zwinglio foram: é bastante adequado ler os pais e se beneficiar deles. Entretanto, quando alguma coisa contrária à Escritura for descoberta, é preciso que as Escrituras corrijam os pais. Você vai ler os reformadores e você nunca vai encontrar o princípio do nu da Escritura sendo ensinado por eles. Eles nunca vão assumir uma posição de apenas a Bíblia e nada mais. Quando Lutero, Calvino falaram das Escrituras somente, a ideia era de que as Escrituras somente são a autoridade inerrante, inspirada e infalível. Mas eles deixaram claro que outras autoridades existem e outras autoridades são usadas pelos cristãos, mas todas estas são subservientes à Escritura. Quem vai defender durante a Reforma o princípio do nu da Escritura é um grupo conhecido como reformadores radicais. E os reformadores radicais, meus irmãos, eles podem ser divididos em 3 grupos. Havia o grupo dos espiritualistas, que enfatizavam as revelações diretas do Espírito Santo, que diziam que não precisavam nem mesmo da Bíblia, porque eles tinham comunicação direta com a terceira pessoa da Trindade. Existiam, em segundo lugar, os racionalistas, que confiavam na razão, não na Bíblia e nem no Espírito Santo. E havia o grupo dos anabatistas, que diziam ser a Bíblia o seu único fundamento. Esse terceiro grupo, ele era conhecido por desprezar tudo o que já havia sido produzido pela igreja ao longo de 16 séculos. Todas as obras dos pais da igreja, todos os livros escritos por eles, tudo isso era desprezado pelos anabatistas. Eles tinham a Bíblia e eles pensavam que ela lhes bastava. Um dos anabatistas mais conhecidos foi um homem chamado Menno Simons. Ele é o fundador do conhecido grupo dos Menonitas, os Irmãos Menonitas. Simons escreveu em 1550 uma obra a respeito da pessoa de Cristo intitulada A Natureza ou Confissão do Deus Triuno. No seu esforço para ser consistente com a doutrina do nu da Escritura, Simons vai evitar qualquer apelo à Nicéia. Ele vai evitar qualquer apelo ao Concílio I de Constantinopla. Ele vai evitar qualquer menção ao Concílio de Éfeso. E ele vai passar longe do Concílio de Calcedônia. Ele vai dizer que fazer uso dessas coisas era ir além da Bíblia. Mas 2 problemas vão ser percebidos nessa abordagem.
O primeiro problema é que, apesar de desejar ser coerente, Simons entra em contradição porque ele escreve uma obra para ser lida pelos seus seguidores e para ser seguida por eles. E o segundo problema é que a ausência de consultar os pais vai se tornar dolorosamente óbvia quando ele vai terminar por ensinar que Jesus, ele assumiu uma humanidade diferente da nossa. Ele tenta explicar como Jesus, ele não foi contaminado pelo pecado, e para tentar explicar isso, ele vai dizer que isso se deu porque Jesus assumiu uma natureza humana celestial, não uma natureza humana igual à nossa. Se ele tivesse lido os credos antigos, se ele tivesse feito uso das obras dos pais, ele teria evitado essa heresia. Mas a ignorância voluntária lhe custou caro. Então, meus irmãos, nós não fazemos uso e nós não subscrevemos essa doutrina. Mas nós precisamos aprender a nos relacionarmos com a Escritura, com a nossa autoridade infalível e com outras autoridades enquanto subordinadas à Escritura. Então, o meu segundo ponto agora é falar a respeito da doutrina reformada do sola Escritura, para depois chegarmos à importância das confissões. Pouco depois, meus irmãos, de a reforma protestante acontecer, mais especificamente no ano de 1529, os protestantes eles vão se dividir em dois grupos. De um lado você vai ter o grupo dos luteranos e do outro lado você vai ter os reformados. Os luteranos eles vão conservar em sua teologia e na sua liturgia muitos elementos do catolicismo romano, o que não vai ser seguido pelos reformados. Historicamente, reformados são aqueles que aprofundaram a ruptura com a Igreja Romana. Luteranos eram os seguidores das ideias de Martinho Lutero, ao passo que os reformados eram os seguidores das ideias de Eurico Zwinglio e posteriormente de João Calvino. Então, irmãos, em nosso entendimento de como devemos nos relacionar com a palavra de Deus e com as confissões, nós vamos deixar Lutero de lado e agora eu quero focar naquilo que os reformados, desde o princípio, têm ensinado a respeito dessa matéria. E permitam-me dizer a vocês que a grande luta desses homens era com o que a Igreja Católica Romana ensinava a respeito da palavra de Deus. Essa igreja ensinava que a Bíblia não era a única autoridade final e absoluta para guiar a vida cristã e para dar conhecimento acerca da vontade de Deus. Para a igreja de Roma, a Bíblia e a tradição estavam em pé de igualdade. Inclusive, podia acontecer de a tradição acrescentar uma nova revelação ou até mesmo contradizer aquilo que estava registrado nas Sagradas Escrituras. Um exemplo disso: quando a reforma acontece na Inglaterra, nós sabemos que ela não aconteceu exatamente por convicções teológicas por parte do rei Henrique VIII. Mas tudo aconteceu porque ele desejava anular o seu casamento com a princesa Catarina de Aragão. E é interessante nós sabermos que a princesa Catarina havia casado primeiramente com o irmão mais velho de Henrique VIII, Arthur. Mas logo ela ficou viúva. E o rei Henrique VII, sabendo que uma aliança com a Espanha era vantajosa para a Inglaterra, quis manter essa relação, e então ele vai propor que o seu filho Henrique VIII case agora com a viúva de Arthur. Mas isso era proibido pela lei canônica e era proibido pelas Escrituras Sagradas. O Papa Urbano II então vai declarar que a Escritura não deve ser obedecida. E ele agora vai permitir que Henrique VIII receba a viúva de seu irmão. E aí você sabe que quando ela não consegue gerar um herdeiro, homem, para Henrique VIII, ele entende que isso era castigo de Deus, ele vai perceber, ele vai achar que esse casamento não era agradável a Deus, ele vai agora desejar deixá-la. E ele pede ao Papa da época, Leão X, que anule o casamento.
Papa não vai anular. É por isso que Lutero, na Dieta de Worms, vai dizer que os papas frequentemente entram em contradição. Um vai permitir, o outro não. Mas o segundo Papa não permite que o casamento seja anulado, porque ele não queria, na verdade, era dar arma para Lutero, para que Lutero, então, mais uma vez, propagandeasse que os papas frequentemente se contradizem. Mas o ponto que eu desejo que vocês percebam é que a tradição ela pode até acrescentar uma nova revelação ou até mesmo contradizer o que está registrado na Bíblia. Os reformados vão atacar essa ideia. Eles vão dizer que somente a Escritura é inspirada por Deus, perfeita e sem falhas, como fonte de divina revelação. E por essa razão, a autoridade final e absoluta em todas as questões de fé e prática repousa na Bíblia somente. Eles vão dizer que a tradição é sim uma ferramenta útil, mas ela jamais pode ter o mesmo status da palavra de Deus. Zwinglio e Calvino vão ensinar que a Bíblia apenas possui autoridade magisterial, isto é, a autoridade absoluta, uma autoridade que obriga a consciência do crente. A autoridade da tradição, ela não é magisterial, mas ela é ministerial. Significa dizer que a tradição é serva do testemunho bíblico. Ela é serva da Escritura. Ela é governada pela Escritura. Em 1523, Zwinglio escreveu um documento que ficou conhecido como os 67 artigos de Zwinglio. Na introdução, Zwinglio deixa claro o seu compromisso com o solo Escritura. Ele vai dizer: eu, Ulrico Zwinglio, confesso ter pregado na nobilíssima cidade de Zurique os artigos e conclusões que passarei a expor. Irmãos, outro episódio que vai mostrar que para Zwinglio apenas a Bíblia era autoridade sobre a consciência dos cristãos foi o que ficou conhecido como o caso das salsichas. Isso se deu no ano de 1522. Zwinglio estava na casa de um homem chamado Cristóvão Froschauer. Esse homem estava trabalhando na publicação de uma nova edição das cartas do apóstolo Paulo. E para alimentar 12 trabalhadores que estavam exaustos, Froschauer lhes serviu salsichas. O problema é que era quaresma. E a igreja romana proíbe os seus fiéis de comerem carne durante esse período. E porque serviu salsicha a esses trabalhadores, Froschauer foi preso. Zwinglio aproveita então a ocasião e prega um sermão dizendo que os cristãos são livres para jejuar ou não, para comer carne ou não, porque a Bíblia não proíbe comer carne durante esse período do ano. Ele vai dizer em uma só palavra: se quiserdes jejuar, jejuai. Se não quiserdes comer carne, não comais. Mas deixai aos cristãos uma escolha livre neste assunto, porque nada disso é testemunhado pela palavra de Deus. Apenas se a Bíblia ensinasse algo a este respeito, é que os cristãos deveriam ser obrigados de se absterem do consumo de carne durante a quaresma. Mas uma vez que a Bíblia nada diz, ninguém poderia impor esse fardo sobre as consciências daqueles cristãos. O mesmo compromisso absoluto com o solo Escritura nós vamos encontrar em João Calvino. No ano de 1539, Calvino vai escrever uma carta em resposta a um cardeal católico chamado Jacó Sadoleto. Sadoleto havia enviado uma carta a Genebra. Lembre que Calvino foi expulso de Genebra no ano de 1538. Então Sadoleto, aproveitando a ausência de Calvino ali em Genebra, ele envia uma carta aos magistrados da cidade, tentando fazer com que Genebra retornasse para o domínio da Igreja Católica Romana. Os magistrados não sabem como responder. Eles apelam para Calvino.
Eles pedem que Calvino lhes ajude, eles pedem que Calvino responda, e Calvino aceita. E em sua resposta, Calvino vai fazer um contraste entre como a igreja deve ser e como é a igreja romana. Ele vai dizer, em primeiro lugar, a doutrina dos profetas e a verdade do evangelho em que a igreja deve se fundamentar não somente estão em grande medida extintas entre os teus, mas com grande ultraje são rejeitadas e perseguidas com fogo e sangue. Calvino vai dizer ainda que a igreja romana repele e ataca todos os princípios de fé ordenados pela palavra de Deus. E quando Calvino vai tratar de temas específicos, como os sacramentos, as cerimônias, Calvino mostra como a igreja de Roma se apartou da simplicidade do evangelho, apegando-se a invencionices humanas. Em seu comentário de 2 Timóteo, quando comenta 2 Timóteo 3,16, Calvino faz uma afirmação belíssima a respeito da Escritura. Ele vai dizer: a Escritura contém a perfeita norma de uma vida saudável e feliz. Assim, a pessoa que faz um correto uso da Escritura não carece de nada, nem para a salvação, nem para um viver saudável. Meus irmãos, algo que nós precisamos lembrar é que esses reformadores, eles não vão se voltar apenas contra a Igreja Católica. Na defesa do sola Escritura, eles também vão se voltar contra os entusiastas ou fanáticos. Calvino, de modo muito claro, escreveu contra aqueles que falam de novas revelações vindas do céu para guiarem o cristão em seu viver. Ele vai dizer com palavras bem fortes: aqueles que, repudiada a Escritura, imaginam não sei que via de acesso a Deus, devem ser considerados não só possuídos pelo erro, mas também exacerbados pela loucura. Ora, surgiram em tempos recentes certos desvairados que, arrogando-se com extremada presunção o magistério do Espírito, fazem pouco caso de toda a leitura da Bíblia e se riem da simplicidade daqueles que ainda seguem, como eles próprios a chamam, a letra morta e que mata. Veja que aquela história de: meu irmão, não se prenda muito ao texto não se prenda muito ao que esses livros dizem não, a letra mata. Isso vende a muito. Calvino vai dizer que ninguém pode separar o Espírito Santo da Bíblia. Ele vai dizer que se nós ansiamos receber algum fruto da parte de Deus, imperioso nos é aplicar-nos diligentemente a ler, tanto quanto a ouvir a Escritura. Ele vai alertar para o fato de que é perigoso apelar ao Espírito separado da palavra. E é interessante, irmãos, que Calvino entendia que o erro dos entusiastas é o mesmo erro dos católicos romanos. Ele vai dizer: ambos se vangloriam do Espírito, seja ao dirigir o ofício de ensino da igreja romana ou ao iluminar diretamente a mente, a vontade e as palavras dos cristãos individuais, sem prestar atenção à palavra de Deus. Apenas a Bíblia. E uma vez que os reformadores defenderam tudo isso, irmãos, como é que nós vamos então nos relacionar agora com as nossas confissões, uma vez que uma das acusações mais frequentes é que nós estamos colocando a nossa confissão de fé no mesmo patamar da Escritura? Se nós defendemos a doutrina do sola Escritura, por que em muitas ocasiões nós argumentamos apelando para a nossa confissão de fé de Westminster? Eu recomendo para vocês a leitura da obra do pastor Carl Trueman. Eu vi também essa obra disponível aí na livraria, a obra O Imperativo Confessional. Não sei se já esgotou. Se não esgotou, esgotem, tá?
Mas ele vai falar da dificuldade que muitos cristãos ditos reformados têm com as confissões como algo produzido por um fenômeno cultural, que é a rejeição de toda e qualquer autoridade institucional. Ele vai dizer que muitas pessoas, mesmo em igrejas de confissão reformada, não querem que alguma instituição exerça autoridade sobre elas. E as confissões, meus irmãos, por definição, são declarações feitas por instituições. As pessoas rejeitam algumas autoridades, mas elas se submetem a outras. Não é que elas desejam se ver livres em absoluto de qualquer autoridade sobre elas, mas elas escolhem as suas próprias autoridades. E vejam um exemplo bem claro disso. A nossa confissão de fé, no capítulo 24, trata do casamento. E ela, mostrando apenas aquilo que é ensinado na Escritura, vai dizer que os cristãos não devem se casar com papistas. E não devem se casar com outros infiéis. Então a nossa confissão de fé, ecoando o que é ensinado pela Escritura, vai condenar o casamento misto. As pessoas vão achar isso absurdo e vão dizer: eu não quero que essa confissão exerça autoridade sobre mim. Mas o que é que elas vão fazer? Elas vão se submeter a outra autoridade. Elas vão procurar no YouTube o vídeo de um pastor bem famoso, em que lhe é perguntado se julgo desigual é pecado, e ele vai dizer que não, só é desaconselhável. Elas deixam a Escritura, elas deixam a confissão, mas se submetem a outra autoridade. É uma autoridade bem seletiva. Mas entenda, eu ouvi certa vez o reverendo Hermes Steinmeier dizer algo muito interessante. Ele disse que teologia não é obra de cavaleiros solitários. Teologia é tarefa da igreja. A opinião de um teólogo, ela não vai ter em si mesma mais autoridade do que a opinião de 151 homens conhecidos na história como sábios teólogos que durante 6 anos labutaram e oraram e pediram a Deus direcionamento para tratar de assuntos essenciais para a vida da igreja. Você pode dizer: mas e se ele estiver ensinando o que a Escritura diz? O problema é que ele não está ensinando o que a Escritura diz. O problema é que a Escritura vai dizer que os filhos de Israel, lá em Juízes, fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, pois tomaram das filhas dos cananeus como esposas para os seus filhos, e deram as suas filhas como esposas aos cananeus. O problema é que isso não é ensinado pela Escritura. Irmãos, a Bíblia ensina com clareza que a igreja é imbuída de autoridade e que parte dessa autoridade reside em passar a verdade de uma geração para a próxima por meio de estruturas de poder estabelecidas. Quando o Novo Testamento fala a respeito da igreja, ele estabelece uma ligação entre os aspectos institucionais e doutrinários da igreja. Isso significa que numa igreja, os presbíteros se destacam por várias qualidades, e uma dessas qualidades é a capacidade de ensinar. Mas essa capacidade de ensinar não diz respeito apenas à habilidade retórica ou à capacidade didática. Diz respeito à sã doutrina, à doutrina conservada por eles, à doutrina defendida por eles. Abra sua Bíblia e veja, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, quando o apóstolo Paulo fala das qualificações para que alguém seja conduzido ao episcopado. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e o que mais? Quando ele fala dessa capacidade para ensinar, irmãos, Paulo não tem em vista a capacidade genérica de se expressar. Ele não está dizendo que um homem deve ter tão somente a capacidade para se comunicar em público.
Essa aptidão para ensinar diz respeito também a um conteúdo em particular: o Evangelho de Jesus Cristo. Percebam que doutrina e governo estão interconectados na pessoa do presbítero. O presbítero precisa ensinar a doutrina correta. O conceito bíblico de presbítero, meus irmãos, está conectado à capacidade de ensinar a verdadeira doutrina e refutar os que ensinam a falsidade. Vá para a carta de Paulo a Tito e veja esta mesma verdade ali. Tito capítulo 1, versículo 7 e versículo 9. Tito capítulo 1, verso 7 e verso 9, Paulo diz assim: porque é indispensável que o bispo seja, verso 9, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. A mesma coisa você vai ver no verso 1 do capítulo 2, quando ele vai dizer: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Isso vai nos ensinar, irmãos, que o amadurecimento doutrinário do povo de Deus é confiado a indivíduos particulares na igreja, que dentre outras coisas são distinguidos pelo conhecimento doutrinário e pela capacidade de transmitir o reto ensino. Doutrina era algo tão importante para Paulo, que ele vai dizer que para que alguém possa ser salvo e pertencer à igreja, é preciso que haja não apenas fé, mas é preciso que haja também confissão doutrinária. Romanos 10, verso 9 e verso 10, Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se vocês observarem esse texto com atenção, perceberão que há aqui duas crenças e duas confissões doutrinárias que se fazem necessárias: Jesus é Senhor e Jesus ressuscitou dentre os mortos. O que fica claro aqui, meus irmãos, é que doutrina, em termos de crença e conteúdo, é importante para essa profissão de fé. E a ligação da membresia da igreja com doutrina e palavras fica evidente também quando você observa o que é que deve levar à exclusão de uma pessoa do rol de membros da igreja. Nós excluímos pessoas da nossa comunhão por N motivos, mas faz tempo que eu não vejo alguém sendo excluído por isso aqui. Abre em Romanos 16, verso 17. Romanos 16, verso 17. Leia comigo. Diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Irmãos, percebam o que é que Paulo está dizendo aqui. O que provoca divisões? Talvez existam pessoas aqui que venham de outras denominações. E muitas vezes você tem sido acostumado a ouvir o seguinte: deixa esse negócio de doutrina para lá, doutrina divide. O que de acordo com Paulo provoca divisão? Não é a doutrina, é andar em desacordo com a doutrina dos apóstolos. É andar em desacordo com a doutrina. Irmãos, quem promove divisões e escândalos é quem anda em desacordo com a doutrina apostólica. E essas pessoas, elas devem ser evitadas porque elas se desviaram, elas abandonaram o verdadeiro ensino, e esse abandono é a fonte de divisão. Desviar-se da sã doutrina, de acordo com a palavra de Deus, é ser divisivo, é ser escandaloso e é deixar de pertencer à igreja.
Então, por tudo isso, deve ficar claro para nós que a autoridade dos presbíteros de uma igreja, ela é ministerial e declarativa. O que significa dizer que os presbíteros de uma igreja, eles detêm autoridade na medida em que são fiéis ao chamado para transmitirem a doutrina apostólica de maneira reta, com fidelidade. Mas aí você vai perguntar, qual é a ligação dessa autoridade dos presbíteros com as confissões? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Segunda Timóteo 2, 2. Veja por que é necessário que os presbíteros sejam íntegros não apenas na conduta, mas também no ensino. Diz assim, leia comigo, 2 Timóteo 2, 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. Há um conteúdo a ser transmitido, irmãos. Para que esse conteúdo seja transmitido em sua integralidade, de maneira íntegra, é preciso que exista um modelo, é preciso que exista um padrão dessas sãs palavras. Tenha em mente que Timóteo, de muitas maneiras, é um modelo de presbítero no ensino da igreja. Então veja que aqui Paulo vai dizer que Timóteo deveria instruir a próxima geração, ele deveria transmitir à próxima geração a instrução que ele recebeu de Paulo, e a próxima geração deveria repassar isso adiante. Há um conteúdo que precisa não apenas ser transmitido às próximas gerações, mas, irmãos, para que isso seja feito da maneira devida, esse conteúdo deve ser conservado em sua pureza e inteireza. Por essa razão, no fim da sua carreira, quando Paulo olha para o futuro da igreja, sem o benefício da orientação dos apóstolos, ele instrui a Timóteo sobre como os presbíteros devem ser. E com o fim dos apóstolos, os presbíteros são agora os encarregados de ensinarem a igreja. Mas os presbíteros não podem ensinar a igreja de qualquer forma. Eles não podem ensinar a igreja o que bem entendem e o que querem. O que é que eles devem ensinar? Vejam que o próprio Paulo diz a Timóteo, aí mesmo na segunda carta, capítulo 1, verso 13, Paulo diz assim: mantém. Prestem atenção a essa palavra, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Vejam quando Paulo fala sobre o padrão das sãs palavras ou o modelo das sãs palavras. Aqui ele descreve uma forma, um padrão com o objetivo de funcionar como um guia confiável, um guia fidedigno. Timóteo deveria conservar, ele não poderia mudar nada. Ele deveria empreender essa tarefa após a partida do apóstolo Paulo. Na prática, meus amados irmãos, Timóteo tinha a responsabilidade de manter o modelo exato de tudo que Paulo havia ensinado, de todo o desígnio de Deus. Ele deveria manter o padrão exato do que Paulo havia ensinado sobre a Trindade, sobre a encarnação, sobre a expiação, sobre a graça, sobre a depravação humana, sobre a eleição, justificação pela fé, santificação, a pessoa de Jesus Cristo, a sua obra e o seu retorno. Há um modelo apostólico sobre tudo isso, e esse modelo tem de ser guardado, mantido, conservado e em nada modificado. Veja que, de acordo com Paulo, não basta apenas ler a Bíblia, não basta apenas memorizar a Bíblia. Daqui, meus irmãos, nós aprendemos que a fé cristã exige não menos que isso, mas ela exige mais do que isso. A Bíblia é a palavra inspirada e infalível, mas, infelizmente, nós temos a capacidade de interpretá-la ao nosso bel prazer. Lembre daquele vídeo esdrúxulo, que foi até uma reportagem do Fantástico, de um pastor, de um dito pastor, que interpretava a profecia de Osés para justificar o seu adultério.
que lia o texto, vai e toma uma mulher adúltera, como vai, toma uma mulher e adultera. Ah, é? Hã? Da Serra. Nós temos essa capacidade, irmãos. Nós temos a capacidade de interpretar a Bíblia ao nosso bel prazer. Hereges não negam a Bíblia abertamente, eles a deturpam. Eles a interpretam como bem entendem. Então é por isso que o modelo das Sãs Palavras fala de algo mais, além da simples leitura e memorização das Escrituras. O modelo das Sãs Palavras fala da correta interpretação das Escrituras. O que nós percebemos aqui é que a própria Bíblia, ela vai exigir que tenhamos modelos de Sãs Palavras. E esse modelo das Sãs Palavras, meus irmãos, é a essência dos antigos credos. Esse modelo das Sãs Palavras é a essência das confissões reformadas. Dito tudo isso, meus irmãos, existem basicamente duas posturas que nós devemos adotar em relação, de um lado, com as Sagradas Escrituras e de outro lado, com aquilo que nós denominamos de tradição cristã e até as nossas confissões. De um lado, você precisa sair daqui com um compromisso firme de afirmar a autoridade final e definitiva das Sagradas Escrituras sobre todas as áreas das nossas vidas. Você tem de sair daqui com um compromisso cada vez mais firme com a Bíblia como a tua única regra de fé e de prática. Entenda que apenas a Bíblia, e a Bíblia somente, é a palavra inspirada que veio diretamente do Senhor Deus, por meio da ação do seu Santo Espírito, movendo homens santos para falarem da parte dele as exatas palavras que o Senhor intentava que falassem. Apenas a Bíblia é infalível. A Bíblia não apenas não erra, ela não apenas não contém erros, mas ela jamais poderá falhar. Saia daqui confessando como o salmista Davi, no Salmo 119, verso 96. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. E apenas a Bíblia, a sagrada palavra de Deus, é absolutamente autoritativa para a tua vida. Todos os credos da cristandade, todas as confissões da reforma, todos os decretos dos concílios são autoritativos na medida em que expressam com fidelidade aquilo que é ensinado pelas Sagradas Escrituras. Mas a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia, ela é completa e ela é totalmente autoritativa em si mesma. Na teologia nós dizemos que ela é a norma normans. Ela é a norma que normatiza, ela é a regra que regula, ela é o controle que controla. Credos, confissões e decisões de concílios são denominados de norma normata. São as normas que são normatizadas, que são governadas e são controladas pela Sagrada Escritura. A tradição cristã nos é muitíssimo valiosa, pois ela nos mostra como a Igreja de Cristo tem interpretado a revelação bíblica ao longo dos séculos. E é por isso que, além de ter um compromisso inabalável com a suficiência da Escritura, você também precisa sair daqui entendendo a utilidade da tradição cristã e das confissões da reforma. Você vai entender, por exemplo, que teologia não é uma atividade individual. Não é algo que você faz por sua conta e risco. Você vai entender que você não pode desprezar a doutrina apostólica e o rico depósito da fé que foi legado a você. Isso fala a você, por exemplo, acerca da importância dos documentos históricos que nós recebemos dos nossos irmãos do passado. Documentos muitíssimo importantes, pois nos mostram aquilo que tem sido confessado pelo cristianismo histórico e pelo protestantismo histórico ao longo dos séculos. Eu traduzi, meus irmãos, e eu posso disponibilizar, depois eu passo para o pastor Milton Júnior, ele pode aí disponibilizar para todos vocês. Um sumário de testemunhos históricos
desde a Idade Antiga, a respeito de como a igreja cristã tratou das imagens de Cristo. Desde os primeiros séculos, a igreja vem se posicionando, entendendo que nós não podemos fazer imagens da pessoa do Senhor Jesus Cristo, da pessoa teantrópica do Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos ao século XX e alguns poucos teólogos, com base numa exegese enviesada, se levantam e desprezam todo o rico depósito da fé da igreja. Teólogos que um dia juraram submissão à confissão de fé e aos catecismos, sendo que o catecismo maior, na sua pergunta 109, diz que nós não podemos fazer qualquer imagem de qualquer pessoa da Trindade. Agora eles vão fazer essa defesa e a fazem publicamente. A igreja nunca confessou isso. Apenas o romanismo em sua idolatria. Falando especificamente a respeito da nossa confissão de fé de Westminster, meus irmãos, e dos seus catecismos, esses documentos nos mostram aquela que é a nossa doutrina. E por essa razão eles são extremamente necessários para a verdadeira unidade em nossa denominação. Fala-se muito sobre unidade na nossa denominação. Nós vivemos num período no qual nós temos ouvido muito a respeito de um suposto grupo cismático que está tentando dividir a IPB. Deram até um nome a esse grupo. Esse grupo está tentando dividir a IPB. O que é que esse grupo deseja? Zelo pela nossa confissão. Mas lembrem de Romanos 16, verso 17. Quem divide uma igreja é quem anda em desacordo com a doutrina. Não é a reta doutrina que divide. Não é o zelo pela nossa confissão que divide. O que divide é andar em desacordo com a doutrina que nós recebemos. E atenção a um detalhe aqui, meus irmãos, não se trata da doutrina que recebemos daqueles que hoje em dia ensinam os seus próprios pensamentos, completamente desamparados do testemunho da história e das confissões produzidas na Reforma. Não se trata da doutrina que um pastor, por sua própria conta, passa a ensinar, mas que é diferente daquilo que historicamente é confessado pelas igrejas reformadas e presbiterianas. Trata-se da doutrina recebida dos apóstolos e confessada ao longo da história. Trata-se da doutrina desprezada pela igreja de Roma no período medieval e resgatada pelos reformadores. Trata-se da doutrina sistematizada na nossa confissão. É andar em desacordo com essa doutrina que faz mal. É andar em desacordo com essa doutrina que divide. Falando aos presbiterianos aqui, quem está dividindo e fazendo mal ao presbiterianismo é quem ignora a nossa confissão e os nossos catecismos. Irmãos, não há como alcançar uma verdadeira e saudável unidade quando há um grupo que opta pela heterodoxia. Um ministro presbiteriano americano, falecido há poucos anos, o reverendo Morton Smith, ele expressou isso muito bem, quando falando a respeito dos debates que na própria denominação dele ainda hoje existem, a respeito do lugar das confissões. Ele vai dizer o seguinte, a citação é longa, mas permitam-me compartilhar com vocês. Ele diz assim: esta é uma das mais importantes questões doutrinárias, se não a mais importante que nós como igreja encaramos. Porque se não chegarmos a um consenso sobre essa questão, e isso muito em breve, não vejo como seremos capazes de evitar repetir a história trágica do último século, com um cisma que dividirá a psiei e destruirá a efetividade com que cumprimos a grande comissão.
Nesta curta vida da PCA, nós temos avançado em nosso programa de missões mundiais e nacionais desde o início da nossa história, com a evidência da bênção de Deus sobre nós em tais áreas. Mas nós estamos nos tornando negligentes em nossa defesa da ortodoxia da nossa igreja. A confusão que existe em relação à subscrição confessional indica que nós estamos nos tornando negligentes. E aí ele vai dizer: isto pode nos ameaçar, pois tem a ver com o nosso vínculo de unidade, ou seja, com os nossos padrões confessionais. Se nós não estivermos de acordo com estas questões básicas, como podemos esperar permanecer juntos? Ou como expressa de maneira hábil o pastor Carl Trueman na sua obra O Imperativo Confessional, ele vai dizer que deixar de crer é o mesmo que deixar de pertencer. Ele diz isso em resposta àquelas pessoas que dizem que antes de doutrina é necessário fazer parte, antes de crer é preciso pertencer. Ele vai dizer que você mostra que pertence a um determinado grupo por crer naquilo que é confessado por aquele grupo. A confissão de uma mesma fé é o que distingue um determinado grupo. Romper com o que é confessado é romper com o grupo. Romper o que tem sido confessado pelo presbiterianismo histórico é romper com o presbiterianismo. E eu encerro, irmãos, com as palavras do reverendo Boanerges Ribeiro. Palavras que se tornaram bem conhecidas no discurso da sua reeleição em 1970, quando na posse ele vai dizer o seguinte: os presbiterianos têm uma constituição, uma confissão de fé e 2 catecismos. Ninguém nos obriga a sermos presbiterianos, mas se o somos, sejamos honrados. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.